Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Hoje nós ainda vamos ler o livro de Gênesis, está chegando na reta final, mas ainda nós estamos aqui no capítulo 47 e nós vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Sabe, então não sei você se é a sua primeira vez aqui no canal ou se você já tem assistido outras vezes. Então eu quero fazer uma pergunta: você tem assistido todos os vídeos? Se não, volte no canal e assista os anteriores, porque você precisa se familiarizar com a palavra de Deus. Sabe, nós estamos chegando ao final do livro de Gênesis e você precisa saber qual história foi narrada aqui. Aqui é o início, aqui é onde começou toda a história que Deus traz até hoje nos nossos dias. Então, se você não viu os vídeos anteriores, veja, volte no canal e assista. Sabe, tenta manter um hábito, tenta colocar um dia, um horário fixo para assistir os atrasados e dê continuidade também, tá bom? E eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo nos mostre realmente como devemos agir nessa leitura, o que ele quer realmente que a gente enxergue aqui nesse texto. Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de contemplar, de ler, de ouvir a Tua palavra. Então, Pai, hoje nessa noite eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos traga, Pai, entendimento. Que o Senhor nos traga, Senhor, verdadeiramente uma visão, uma luz, Pai, para que entendamos como somos abençoados, para que entendamos, Senhor, como o Senhor tem nos abençoado a cada dia. Então, Pai, em nome de Jesus, nos mostre hoje aqui através dessa leitura o Teu cuidado. Nos mostre aqui hoje, Senhor, através dessa leitura, o quão o Senhor tem nos guardado, nos protegido e nos direcionado em todos os momentos. Então, em nome de Jesus, eu te peço, nos mostre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Hoje nós vamos ler Gênesis 47 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Diz assim: José foi ver o faraó e lhe disse: meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gozém. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Versículo 5. Então o faraó disse a José: agora seu pai e seus irmãos estão com você. Escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida
de meus antepassados, minha vida foi curta. Versículo 10. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramessés, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tanta que esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Versículo 15. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras, porque morreríamos de fome diante dos seus olhos. Compre nossas terras em troca de mantimento, oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. E em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedades do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês o cefarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. Versículo 25. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gozém, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos, portanto, viveu ao todo 147 anos.
Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará a sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Versículo 30. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: farei com o Senhor como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Amém? Então esse foi o Gênesis capítulo 47 e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto, o que você pôde absorver desse capítulo 47. Sabe, aqui a gente vê que a história está sendo narrada, a fome está chegando ao fim, mas até essa fome passar, houve muitas lutas, muita coisa aqui nesse capítulo que a gente pode tirar como lição. Amém? Então, coloca aqui nos comentários o que você pôde entender. E se você não tiver entendido nada, eu vou deixar alguns pontos aqui e eu peço que você dê o seu feedback sobre eles. Se faz sentido, se você consegue enxergá-los agora aqui no texto ou não. Sabe? Caso você não esteja passando muito rápido esses pontos que eu estou deixando, volte mais vezes nesses pontos e tente pensar se realmente você consegue ver eles aqui no texto, se realmente eles fazem sentido ou não para você. Tá bom? Então o primeiro ponto que eu marquei aqui, foi esse: Jacó, ao mesmo tempo que recebe uma bênção, ele abençoa Faraó. Sabe, a gente vê que aqui agora ele estava sendo o quê? Abençoada com uma terra para que ele passasse aquele período de seca, para que ele passasse aquele período de escassez. Mas a gente vê que ele, no primeiro encontro que ele tem com Faraó, ele o abençoa 2 vezes. Então, Jacó, ao mesmo tempo que ele estava recebendo uma bênção, ele estava abençoando. Então, a gente tem que pensar como que nós temos sido na nossa vida. Nós temos só buscado ser abençoados ou não? Da maneira que nós somos abençoados, nós também abençoamos. Porque Jacó ele dá esse exemplo. Seu filho José, Faraó, estavam o abençoando e ele, da mesma maneira, estava ali abençoando também o Faraó. Então, pense aí. Você tem abençoado ou você quer somente receber bênçãos? Então, pense. E agora aqui o outro que eu coloquei é que a fome é o último estágio. Sabe, a gente vê que aqui o povo chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro para comprar os cereais de José. Eles não tinham mais dinheiro para comprar nenhum alimento ali do Egito. O dinheiro tinha acabado. E o que aconteceu? Agora eles tinham que trocar os seus gados, os seus animais por alimento. Sabe? Então, todas as vezes que a fome aperta, a gente vai sempre usar todos os nossos recursos para suprir. Então, quando os animais são vendidos, aí eles só tinham o quê? A terra. Ou o seu próprio corpo, que é o que eles oferecem ali para José, para se tornarem escravos pelo alimento. Então, a gente vê que aqui agora, eles antes da fome, eles tinham campo, eles tinham dinheiro, eles tinham animais. Agora, depois da fome, depois da seca, eles perderam primeiro o dinheiro, depois os animais e agora a terra. Sabe, agora a terra que era deles não pertenciam mais a eles, eles pertenciam ao Faraó. E agora José propõe para eles aqui que de tudo que eles plantassem ali naquela terra, seria 1/5 do Faraó e 80% deles. Então, a gente precisa pensar como que a gente tem feito, o que a gente tem vivido. A gente tem tido esperança de que Deus é quem é o provedor das nossas vidas. A gente tem sido cautelosos nas nossas ações ou não. Então, reflita aí como que você tem agido a sua vida. Você tem deixado a vida te levar, a vida leva eu, ou você tem buscado sempre
no Senhor. Amém? Porque senão, se a fome apertar, você vai ter que se desfazer de muitas coisas. Sabe? Vai chegar um tempo também na tribulação que não vai ser nem esse problema. Sabe? Até o dinheiro vai existir. Até o dinheiro vai existir para aqueles que se curvarem ali pro anticristo. Mas a gente precisa estar firmes no Senhor. A gente precisa estar firmes no Senhor para que a gente aguente tudo que vai vir. Amém? Então, e por último eu marquei aqui o desejo de Jacó. Sabe, Jacó antes de morrer ali, mesmo ele estando ali na terra do Egito, protegido, alimentado, sabe, já tinha vivido ali 17 anos, mas ele não queria ser sepultado ali. Sabe, ele queria ser sepultado junto com seus antepassados. Sabe, que foi onde começou essa história. Começou em Abraão, agora veio para Isaac e agora chegou em Jacó. E ele queria estar ali, junto com seus antepassados. Ele se lembrava de onde ele veio. Ele se lembrava de onde ele veio e ele queria voltar para lá. E nós também precisamos lembrar que nós não pertencemos a essa terra. Nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem. E nós precisamos almejar, nós precisamos desejar voltar para o céu, que é o nosso lar, que é a nossa morada. Então, pense aí também no seu coração. Onde está o seu pensamento? Sabe, você tem curtido, tem usufruído de tudo que essa terra te oferece, mas com o pensamento de que você um dia precisa voltar para o seu lar, você precisa voltar para a sua casa? Você tem tido esse pensamento? Então, reflita aí. E foram esses pontos que eu pude extrair aqui e eu quero o seu feedback sobre eles, tá bom? Se fez sentido ou não para você. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum de nossos vídeos e se familiarizar com a palavra de Deus. E por último, se você tem se familiarizado, se você deseja que mais pessoas se familiarizem com a palavra do Senhor, envie para mais alguém. Sabe? Porque o único objetivo desse canal é que pessoas, que nós nos familiarizemos com a palavra do Senhor. Então, não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.